Então, daremos início ao nosso terceiro tópico do capítulo 10. Deixa eu compartilhar com vocês os slides. Esse slide foi o último slide da aula passada. Ele demonstra, né, a gente trabalhou aqui com a ideia de equilíbrio de curto prazo, a diferença entre o curto prazo e o potencial, né, que seria o PIB potencial. E aí a gente vai para esse gráfico que mostra para a gente a relação entre demanda agregada e produto. É a mesma coisa que a gente tinha nesse gráfico aqui, só que ilustrado de maneira diferente. Hoje, eu vou dar mais atenção a uma questão que está no nosso livro, que se chama função consumo. O que é a função consumo? É uma expressão matemática que relaciona o consumo e renda. Se a gente fizesse consumo igual a renda, se a gente tivesse um PIB de 500, sei lá, vamos lá, um PIB de 1,5 trilhões de dólares do Brasil, o PIB inteiro seria só consumo. Então, a gente teria um PIB e tudo que tem nesse PIB é só consumo, não tem investimento, não tem gasto de governo, não tem balança comercial, ou seja, não tem importação nem exportação, tudo é consumo. Mas nem tudo é consumo, uma parte da renda que é consumo. Que a gente chamou de propensão a consumir. Que a gente chamou de propensão a consumir, ou seja, uma parte da renda só que vai servir ao consumo. Não é toda a renda que vai servir ao consumo, é só uma parte. O consumo depende da renda. É uma questão básica, você não tem como consumir sem renda. A mesma coisa um país. Um país não tem consumo sem PIB, né? Sem produto corrente para consumir. Então, toda a ideia passa por isso. A função consumo é isso. Se a gente tem, vamos pegar o modelo mais simples, que só tem setor privado. A gente pega o consumo final das famílias, mais investimento. E coloca no lugar do C, coloca essa expressão Czinho Y. A gente vai ter que essa mesma expressão aqui de antes, ela vai ser reescrita assim. Até aí, beleza, gente? Só estou reescrevendo. Vocês entenderam? Mais ou menos, mais ou menos. Ó, vamos supor o seguinte. Você ganha seu salário. Quanto do seu salário que é consumo? Eu acho que mais ou menos metade. Só? Não sei, Me professor. ensina, então. Me ensina aí como é que você faz. Geralmente, geralmente não. A gente tem o seguinte: o seu salário, ele é consumo mais poupança, né? Geralmente isso. Poupança, a gente chama assim, não é aplicação financeira em poupança. Poupança é aquilo que sobra depois que você consome.
Tem gente que não sobra nada. Tem gente que sobra alguma coisa, né? Você falou que é mais ou menos a metade do seu salário, né? Isso significa que seu Czinho é 0,5, porque a outra parte você tem com outras coisas, que seria esse S aqui, a poupança. Então, o seu Czinho, opa, no seu caso, o seu Czinho seria 0,5. Se você gastasse tudo que você tem, o seu Czinho, né, gastasse em consumo, o seu Czinho seria 1. Se você gastasse 80% daquilo que você tem de salário, o seu Czinho seria 0,8. Eu estou só escrevendo a porcentagem em decimais. Se você gastasse 40%, seria 0,4. E se você não gastasse nada, seria 0. Essa é a ideia do Czinho. Quantos por cento da renda você gasta em consumo? Entenderam? Entendi. Isso aí chama propensão a consumir. O 1 aí, ele é o todo, né? É o total. Isso, um aqui é como se fosse 100%. Não tem como ser mais que isso. Mais do que 100%. Entendi, professor. Entendeu? Então a gente está reescrevendo aqui. Deixa eu apagar esse exemplo aqui que eu fiz do lado. Apagar aqui também, manter mais perto. A gente tem a mesma expressão. Isso aqui do lado esquerdo é a mesma coisa que isso aqui. Eu só reescrevi o C, eu abri em Czinho Y, mas o valor tem que ser o mesmo. Só estou mostrando para vocês que o consumo ele depende da renda. Essa é a ideia aqui. Eu não consigo consumir sem renda. Então, um país não consegue consumir, as famílias não consomem, né, se elas não tiverem renda para consumir. Essa é a ideia que está aqui nessa continha. Vamos passar aqui para o outro slide. Beleza, a gente parou aqui. Vamos continuar a continha. Como é que vocês fariam? Se fosse número isso aqui. Opa, alguém chegou. Se fosse uma continha com número, vocês iam passar tudo que tem Y para cá. Deixaria o I aqui. Y está aqui, passa o Czinho Y para a esquerda. Ele está positivo, a gente passa para cá negativo. Mantém o I aqui na direita. Como é que a gente faz essa conta Y menos CY? Como é que faz essa conta aqui? 1 menos
Opa, tô fazendo errado. Claro que o exemplo não ia dar certo. Como é que a gente faz a conta aqui quando a gente tem x menos 2x? Como é que faz essa conta? Seria tipo isolar o 2 e aí multiplica o x com x? Não, na verdade o 2 é Isso aí, né? o que é comum entre eles, é o x, não é? Ah, vai ficar um x, né? Menos um x. Fica. Mas aí, ó, nesse exemplo que o senhor deu do y e cy, fica difícil, tem que ter uma atribuição. A gente pode fazer o seguinte: Só se x for, menos 2x a gente só diminui, não é? sim, X menos 2x ficaria menos 1x, né? certo. Por que fica menos 1x? Porque aqui dentro, ó, pegando o fator comum aqui, o fator comum deles é o x, né? Então eu vou isolar o x. Na frente desse x aqui, tem um, não tem? Quando não tem nada, é 1. Então eu vou passar esse um para cá, ó. É como se eu pegasse 1x dividido por x. X com x cancela, sobrou esse um da frente aqui. Eu passo ele para cá. Na frente desse x aqui, tem um 2, não tem? Passo ele para cá. Esse sinal aqui é menos. Eu mantenho esse sinal. Quanto que dá dentro do parêntese? Menos um. Menos 1. X vezes menos 1. É por isso que eu posso dizer que essa subtração aqui vai dar esse valor. E a gente faz isso de forma automática, né? X menos 2x menos 1x. Tranquilo. A gente vai fazer essa continha aqui desse lado, com y menos cy. Qual é o fator comum entre eles? Y. Y. Então, isola o y. Beleza. Abre parênteses. O que tem na frente desse y aqui? Um. 1. Vamos fazer um umzinho aqui. Esse umzinho desce. E desse outro y tem o quê? Menos c. Menos c. Fecha parênteses. Acabou. Não tem número nenhum. Beleza. I é I. Agora esse um menos c está multiplicando esse y. Eu quero passar ele para o outro lado. Como é que passa ele? Está multiplicando. Passa Dividindo. dividindo. Deixa eu refazer aqui embaixo, ficou meio forçado. Pá, até salvei aqui, apertei errado, bicho. Terminou nossa conta. É isso. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui que está aqui embaixo é como se eu tivesse assim, desenhasse essa expressão aqui. 1 sobre 1 menos c, fecha parênteses, vezes i. Só estou separando a partícula aqui.
Isso aqui é a mesma coisa que isso. As duas expressões dão o mesmo valor, tudo igual. O que que eu quero fazer demonstrando isso aqui? Essa partícula aqui que a gente acabou de calcular, pelo menos demonstrar matematicamente, é o que a gente chama de multiplicador keynesiano. Mzinho. Mzinho é igual a 1 sobre 1 menos C. Qual que é a ideia por trás do multiplicador? Por exemplo, deixa eu secar aqui. Se eu aplicar, se a economia investir 10 bilhões a mais em algum setor petroquímico, setor da construção civil, se a gente tiver 10 bilhões a mais para investir nesse setor, quanto que isso gera de PIB para a gente? Vocês acham que gera 10 bilhões a mais de PIB? Vocês acham que gera 9 bilhões a mais de PIB? Investe 10, volta 9. O que vocês acham? Tem mais gente chegando. Mas, professor, não teria que voltar aos 10? Pelo menos isso, né? É a ideia. Porque se voltar menos 9, como é que é? Como é que fica, né? A conta não ia bater se fosse 9. Mas a questão que foi entendida na economia, a do multiplicador, é que quando você investe 10, pode voltar muito mais que isso para a economia. Porque essa renda a mais que você está gerando, ela vai gerar consumo também. Quanto maior a propensão a consumir, maior o multiplicador econômico de gastos. Foi isso que o Keynes descobriu. Ó, a gente tem na mesma continha aqui, vou repetir aqui. Quando a gente tem uma variação de renda, essa variação vai ser igual à variação de investimento multiplicada ou dividida, aqui no caso, por 1 menos C. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Opa, tem mais gente chegando. A ideia é a seguinte. Se a gente tiver um aumento de investimento, quanto que a gente vai gerar de aumento na renda agregada? Estou considerando uma economia só com investimento e consumo, tá? É o modelo mais simples que tem. Eu não estou considerando gasto de governo, estou considerando balanço comercial, só consumo e investimento. É uma economia do setor privado, basicamente. Com investimento eu gero quanto de renda? Vamos supor aquele caso ali do consumo, da propensão a consumir, do nosso exemplo aqui. Você tinha falado que você tinha uma propensão a consumir de 0,5, né? De 50%. Vamos fazer a continha. Vamos supor que o investimento ele aumente em, sei lá, vamos colocar, a conta vai estar em trilhões, tá, pessoal? Vamos colocar que o investimento aumentou em 1 trilhão de reais.
Então, o delta I aqui é de R$ 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Eita, ficou feio o negócio aqui, peraí. Um trilhão. E embaixo, a gente tem 1 menos o Czinho. O Czinho é quanto? É meio, né? 1 menos meio sobrou quanto? Meio. Meio. Beleza. 1 trilhão dividido por meio, faz 1 dividido por meio. Dá quanto? Dá meio. 1 dividido por meio? Dá 2? Dá 2. Isso. Ai, professor, é sexta-feira. A ideia do multiplicador é essa. A gente investiu 1 trilhão. Quanto que a gente vai ter de volta na economia? Quanto que a gente gera de renda na economia? Eu investi 1 trilhão no setor de construção civil. Chega lá o governo federal, junto com o BNDES, e a gente vai fazer um mega investimento em construção civil no país. Vamos liberar 1 trilhão de reais em construção civil. Só que o dinheiro não para na construção civil. Vai para outros setores. A construção civil começa a contratar vamos colocar outros setores da economia. Ela movimenta muita coisa. Né? O aço, o cimento, consultorias, bancos. Então, no final de tudo isso, a gente tem uma geração de renda de 2 trilhões de reais, graças ao multiplicador keynesiano. Graças a essa partícula aqui, 1 sobre 1 menos C. E quanto maior o Czinho, maior é esse multiplicador. Vamos fazer essa conta aqui, essa mesma conta, com um Czinho de 0,8. Ou seja, a propensão a consumir é de 0,8, é de 80% da renda. A gente investe o mesmo 1 trilhão de reais. 1 tri. 1 menos 0,8 dá quanto? Eu sei que é sexta, pessoal, mas me acompanha aqui, vai. Eu não gosto de ficar sozinho, não. 1 menos 0,8. 0,2. 0,02. Beleza. 1 dividido por 0,2. 5. Você vê. Um investimento de 1 trilhão de reais gerou 5 trilhões de reais de PIB. Ah, mas na contabilidade, se você coloca 1 trilhão de reais a mais em investimento, vai dar 1 trilhão a mais de PIB. Só que a gente não está falando de contabilidade. A gente está falando de macroeconomia, que inclui a contabilidade. Vocês viram isso no capítulo 9. Só que não se resume a isso. A gente está investindo 1 trilhão a mais, só que no final está gerando 5, por conta do multiplicador econômico de gastos, desse Mzinho aqui. Então, na contabilidade, vai registrar 5 trilhões a mais. Ou seja, uma pequena variação de investimento pode gerar muito mais em termos de renda. Porque a propensão a consumir, se ela for alta, isso significa que vai gerar um grande impacto na economia. Agora, por exemplo, vamos gerar um C que seja pequeno.
a gente consome só 20% da renda. O resto a gente poupa. Faz a mesma conta. 1 tri Dá 0,8? dá 0,8. Quanto que dá 0,8? 1 dividido por 0,8. 1,25. 1. Ou seja, quanto menor o Czinho, menor é o impacto que o investimento tem na geração de renda. Quanto maior o Czinho, maior o impacto que o investimento tem na geração de renda. Ficou claro isso? Sim. Ou seja, quanto mais uma sociedade consome, mais impacto o investimento que a sociedade faz tem na geração de renda. Porque o investimento gera emprego também. Emprego gera consumo, gera crédito. Então tem um circuito todo que o investimento faz na economia. O investimento aumenta a capacidade produtiva de um país. É sobre isso que é o multiplicador de gastos. Beleza? Vamos para o próximo. Então, a gente tem numa economia simplificada aqui só com o setor privado, essa partícula aqui que é o Mzinho, vezes o I de investimento. Beleza. Né? Vamos colocar aqui, variação, variação. Agora, quando a gente quer... Opa, deixa eu colocar mais uma pessoa que está chegando. Quando a gente quer tornar esse sistema mais complexo, porque vocês lembram ali das nossas últimas aulas, o mais completo que a gente tem é que a demanda agregada ela é igual a consumo final, mais investimento, mais gastos do governo, mais balança comercial, né? Mais X menos N. A gente tinha isso. Agora, se eu quiser trazer tudo isso aqui para essa conta, a gente só vai trazer as variáveis que estão faltando para a gente, gastos de governo e a balança comercial. Então, a gente vai ter em vez de multiplicar só o I, vai multiplicar tudo isso aqui. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho uma variação, se nada vai variar, que investimento é a mesma coisa, importação é a mesma coisa, exportação é a mesma coisa, mas o governo decide aumentar gastos. Faz mais licitação, faz projetos de infraestrutura, aumenta o serviço público, né? O que ele faz? Faz concurso, tal, a administração pública cresce. Então, vamos supor assim, os gastos do governo sobem em 200 bilhões de reais. Você vai pegar esse aumento de 200 bilhões de reais e vai colocar nessa continha aqui.
tudo vai depender do valor do Czinho. É ele que vai indicar para a gente qual é o tamanho do impacto que qualquer aumento de gasto aqui vai ter em relação ao PIB. Ele que vai dizer isso para a gente. Beleza? E o último ponto da aula é o seguinte. Se chama paradoxo da pobreza em meio à riqueza. Como é que funciona isso? Como que uma sociedade que é rica, ela pode gerar pobreza? Esse foi o paradoxo encontrado pelo Keynes. Porque se todo impacto econômico está dirigido a esse Czinho, uma sociedade rica é uma sociedade abastada, ela consegue suprir as necessidades básicas de consumo, né? Logo, o que que acontece com a propensão a consumir da sociedade? Ela vai diminuindo. O contrário acontece nas sociedades que consomem bastante, tipo a nossa, tipo os Estados Unidos, por exemplo. O que acontece? A sociedade tem uma propensão a consumir mais alta. Ou seja, há sempre a manutenção de determinado impacto dos gastos para a geração de renda. Em países da Europa Central, por exemplo, há um incentivo para que o consumo seja cada vez menor em relação à renda. Há uma diminuição da propensão a consumir. Há uma liberação de espaço na renda para fazer outras coisas além do consumo. Isso significa que o impacto dos gastos vai diminuindo na geração de renda. Então, são países que crescem pouco. Você vai ver dados sobre países europeus, eles crescem 1,5%, 2% ao ano. Alguém digitou alguma coisa no chat para mim. Deixa eu ver aqui. Alguém digitou alguma coisa? Eu acho que não, professor. Não, que eu vi um barulhinho aqui, tipo de chat. Não, beleza. Então, a ideia do paradoxo da pobreza e meia riqueza é que países mais abastados, que têm uma renda mais elevada e conseguem suprir as necessidades básicas de consumo dos seus habitantes, eles vão gerar uma diminuição da propensão a consumir, de modo que os gastos, em geral, investimento, gastos do governo, saldo da balança comercial, ó, isso aqui, ó, balança comercial é isso daqui. Dá para substituir se quiser. Todos esses gastos aqui, eles têm um menor impacto na geração de renda. Então, esse é o paradoxo. Mas então, por que, né, vamos pensar aqui, por que que países que têm a propensão a consumir mais alta não conseguem se desenvolver, né? Não conseguem, às vezes, alcançar um patamar mais alto? Não tem a ver só com a propensão marginal a consumir, mas tem a ver com o que se consome, tem a ver com o que investe, como gasta, o que importa e o que exporta. Existe mais em termos de desenvolvimento econômico do que só o PIB. A forma como o PIB é distribuído, por exemplo. Nosso PIB aqui no Brasil, ele é extremamente mal distribuído.
Enquanto você tem nos Estados Unidos até, que não é um país mais igualitário do mundo, mas o 1% mais rico do país, ou seja, a nata da nata econômica, detém 28% da riqueza, né? Riqueza considerando dinheiro, títulos, terras, edifícios, veículos. Detém 28% da riqueza naquele país. Sabe quanto que no Brasil o 1% detém da nossa riqueza? Chutem um valor aí. Tá aberto. Eu não sei, professor. Não sei mesmo. Você imagina o seguinte, de toda a riqueza que a gente produz, metade da riqueza vai para o 1% mais rico do país. Metade de tudo. De tudo que a gente produz, vai para o 1%. Os É outros muito. 99% repartem os 50%. Nossa, é muito, muito ruim. Muito. Meu Deus. A gente é o país mais desigual do mundo. E eu não estou falando isso para gerar sensacionalismo aqui com vocês, nem nada disso. Isso é um dado. E a gente trabalha em cima de dados. Se isso tem alguma consequência política, com certeza tem. Mas o importante aqui é discutir esse dado. De onde vem isso, será? Como que isso afeta o nosso ser, o nosso Czinho? Como que vocês acham que o nosso Czinho é afetado por isso? Ele vai ser pequeno, né? O professor vai ter menos poder de aquisição, não é? Com certeza. A gente vai ter 99% da sociedade brasileira com muito menos renda disponível para poder consumir do que os outros 1%, que detém 50% da riqueza. Esses 1%, eles têm mais riqueza e vão precisar consumir menos, porque eles são muito abastados, eles conseguem suprir as necessidades de consumo deles. E os outros 99% têm menos renda, mas proporcionalmente vão consumir muito mais, né? Porque vão ter menos riqueza, vão precisar consumir mais em relação à sua renda. No final de tudo, a gente gera, em média, um Czinho muito menor do que aquilo que a gente poderia gerar, do que aquilo que a gente poderia ter se a renda fosse melhor distribuída. Essa é a questão, que o Keynes não tinha previsto, né? A questão não é só gerar consumo, incentivar um consumo.
A questão é incentivar a produção de riqueza, incentivar a produção e distribuição da riqueza. Né? Isso é mais importante. Vamos fazer um exercício aqui para... Vamos voltar aqui no nosso slide e fazer um exercício. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, a intenção nossa é sempre calcular qual que vai ser a variação final na renda, dada uma variação nesses elementos aqui. Variação do investimento, variação dos gastos do governo, variação da balança comercial. Vamos colocar o seguinte, considerando um C de 0,8, ou seja, de 80% da renda. Isso aqui a gente não sabe. Variação do investimento. Um país que tem pouco investimento, né? E de variação de investimento, vamos supor que seja uma época de pouca reposição de maquinário, que seja uma época de acúmulo de estoque porque vendeu pouco, né? Vamos colocar aqui que não houve variação de investimento no período que a gente está analisando. Vamos colocar aqui que o gasto de governo ele aumentou em 150 e a balança comercial ela diminuiu em 50. Como que a gente faz a conta, pessoal? Monta aí para mim. É delta Y Delta Y. igual Uhum. 1? 1. Aí dividido por O 1, entre parênteses, 1 menos 0,8, né? Estou fazendo, você está editando, eu vou fazendo. Aí multiplicando o 1, aí a gente vai colocar entre parênteses o 0 0. mais 150, que é os gastos do governo, Uhum. menos a balança comercial, né? Seria o menos 50. Beleza. Aqui fica quanto? 1/1 menos 0,8. Fica 1/0,2. 1/0,2 dá quanto? É 5, né? Sim, professor. Dá 5. Então, tudo que acontecer aqui desse lado direito vai ser multiplicado por 5. Esse multiplicador aqui dá 5. Vezes. Quanto que dá dentro do parêntese aqui?
Dá 100, né? Dá 100. Então, a variação na renda é de 500. 500. Ou seja, o gasto do governo teve uma variação de 150. Vamos colocar de 150 bilhões. A balança comercial teve uma variação negativa de 50. Ou seja, importou 50 bilhões a mais do que o que exportou. Né? Então, o saldo foi negativo da balança, da balança comercial. Né? 150 menos 50 dá 100. Só que o multiplicador é 5, graças ao fato de que a propensão a consumir é de 0,8. Então, no final, a gente gerou um aumento da renda de 500 bilhões. Entenderam a importância do multiplicador? Se a gente não tivesse multiplicador, a gente teria exatamente essa continha aqui, de 150 menos 50. Agora, com o efeito multiplicador de gastos, a gente multiplica por 5. Qual que seria o multiplicador de gastos se o Czinho fosse 0,99? Seria o multiplicador máximo, assim. Quanto que ele daria? É 1 sobre 0,11, né? Quanto que dá isso? Ficaria 100? É 100 ou é 10? Alguma coisa? Eu não... Vou confiar em você, hein? Vamos Não, lá. porque 1 dividido por 0,01, aí dá 100. Não, é 1 dividido por 0,11. É 9,09, né? Não. É, É 9,0909. aí. Dá uma dízima ali, né? Vamos colocar aqui 9,10 para arredondar. Então, o multiplicador máximo que a gente teria seria esse. Imagina, cada real que você coloca gera R$ 9,10 na economia. Imagina isso, né? A gente está numa economia, mais ou menos, dependendo do momento econômico, que a gente consegue atingir cerca de 70% do que a gente consome, a gente gera da renda, a gente consome. Isso dá mais ou menos um multiplicador de quanto, pessoal? 1 sobre 1 menos 0,7. Dá 1 sobre 0,3. Dá quanto? 3,33. Não é o tanto que poderia ser, né? E aí a distribuição de renda fala mais alto. De renda e de riqueza, né? Principalmente. Beleza. Então, esse é o terceiro conteúdo. Esse finaliza a nossa disciplina, nosso capítulo 10, né?
E aí, a partir desses 3 conteúdos, eu vou fazer uma lista de exercícios que vai dar a última nota de vocês. A terceira e última. Que vocês vão me entregar na semana que vem, na sexta-feira. Ok? Ok. E aí, as aulas o senhor vai mandar quando? Eu vou fazer essa aula aqui, vou mandar para o YouTube e já mando para vocês. Já mando as 3 partes. A lista, eu vou precisar de mais um tempo para mandar. Eu quero mandar essa lista para vocês até domingo de manhã. Beleza? Tá bom, professor. Beleza, então, gente. Então, vou fechar aqui o compartilhamento. E interromper nossa gravação.